bem, agora sim. Boa noite. Hoje nós vamos continuar com a série de exposições nos salmos de romagem, nos cânticos de peregrinação. Em especial, hoje nós vamos trabalhar o Salmo 130. E no Salmo 130, eu já vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias. O Salmo 130, ele é um salmo de peregrinação, porém também ele é um salmo de penitência ou penitencial. E os irmãos logo mais vão saber o porquê disso. E eu intitulei essa mensagem de hoje como Misericórdia Ilimitada. Misericórdia ilimitada. Acharam o Salmo 130? Vamos ler esse salmo e começar a refletir sobre o que ele nos diz. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra nessa noite. Abençoa o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, para que a tua palavra ela possa penetrar aonde precisa, ó Deus, para que possamos ser transformados pela mesma. Nós te pedimos que o Senhor faça arder o nosso coração. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 130 é uma declaração de confiança em Deus em meio à aflição da alma do salmista. Nesta noite, nós veremos alguns elementos dessa composição. E lembrando que esses elementos devem compor as nossas imprecações diante de Deus. Como assim imprecações? Quando você fala de salmos imprecatórios, nós estamos falando de salmos que muitas vezes o salmista ele faz uma oração pedindo algum livramento a Deus por conta de um inimigo que está o afligindo. Muito bem. Quais são os nossos inimigos de verdade? A palavra de Deus ela diz que o mundo, a carne e o diabo são os nossos inimigos. Hoje nós vamos falar de um inimigo em comum que nós temos e, na verdade, ele toma ou ele se potencializa de uma forma assombrosa, que é a nossa carne, quando nós pecamos. E esse salmo, especialmente, ele vai falar de um sentimento de aflição profunda que esse salmista ele enfrentava. Quando eu estava no seminário, eu estudei a respeito de um tema que até hoje é um tema que me acompanha, a respeito da depressão, a depressão e o cristão. E dentro de alguns aspectos a respeito da depressão, e nós vamos observar a respeito disso um pouco o que o salmista ele nos fala, algumas causas para a depressão são conhecidas. Algumas causas, elas
muitas vezes elas precisam ser investigadas fisicamente. Através da medicina nós encontramos esse diagnóstico. No entanto, algumas causas elas advêm do quê? Da nossa própria carne, da nossa própria pecaminosidade. E eu não estou desprezando nenhuma das outras causas essa noite. No entanto, eu vou especificamente falar de uma delas, que é o pecado. E o texto ele nos sugere de alguma forma isso. E um dos elementos, ou o primeiro elemento que nós podemos observar dentro de um salmo, desse salmo de imprecação ou de súplica, de pedido de favor diante de Deus, é a aflição. Um certo grau de aflição é um elemento fundamental para a súplica, pois sem o reconhecimento de uma grande necessidade, ninguém erguerá ou ninguém irá erguer a voz a Deus, muito menos clamar por socorro. O salmista ele fala ali: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele faz um pedido a Deus para que Deus escute a sua súplica, escute o seu pedido de socorro. Ele fala: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Eu aprendi, quando eu era muito novo, que uma súplica é um pedido por mim mesmo. É um pedido por você. É um pedido que você faz para que Deus possa intervir em alguma situação que está afligindo a sua alma. Aquilo que Ele vem a falar no nosso coração para que nós possamos, então, sair daquela condição, sair daquela tristeza profunda. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele, no versículo 55 do capítulo 3, ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Eu estava lendo o contexto desse texto aí de Lamentações, capítulo 3, e eu fiquei, de certa forma, um pouco apavorado. Esse contexto, Lamentações capítulo 3, ele começa falando ali o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele vai falando de diversas coisas e ele convida o povo a reconhecer o seu pecado, a reconhecer aquilo que havia realmente acontecido em Israel. Ele lá no versículo 22, ele vai falar o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lembra do título da mensagem? Misericórdia ilimitada. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. No entanto, quando você vai lá no versículo 55, ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Quando nós estamos em grande aflição, nós devemos lembrar de clamar ao Senhor. Quando nós estamos em grande aflição, nós devemos erguer os nossos olhos, embora muitas vezes nós não desejamos a Deus. Existe um livro do John Piper chamado Quando Eu Não Desejo Deus, Como Lutar pela Alegria. É um livro em inglês, eu não sei se ele já foi traduzido, mas ele fala sobre isso. O que eu faço quando eu não desejo Deus? Como que eu posso me aproximar de Deus novamente? Quando você está passando por alguma dificuldade ou quando você está em grande perigo, o que você faz? Você grita. Você fala: Senhor, socorro, estou perdido, me ajuda. É sobre isso aqui que esse salmo está falando.
sobre um pedido de socorro, sobre um pedido de ajuda. Eu não vou cravar que, por exemplo, Jeremias poderia ter escrito esse salmo, muito bem. Porque o Salmo 69, verso 2, o versículo 2 e o versículo 3, nos mostra Davi falando a mesma coisa que é falado nesse salmo. Salmo 69, verso 2. Diz assim, versículo 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Dentre muitos dos salmos que Davi compôs, talvez esse seja mais um deles. Eu não sei especificamente se é, mas um grande indício disso, pela semelhança ali, pelo que o Salmo 69 ele nos fala. No entanto, vocês lembram de algum personagem que clamou ao Senhor em uma situação bem difícil? Que ele estava debaixo d'água, em um lugar escuro, em um lugar onde, talvez, certamente, com certeza, ninguém mais ia escutá-lo. Ninguém. Qual é o personagem que eu estou falando? Jonas. Jonas capítulo 2. Alguém lembra onde fica Jonas? Me ajuda aí. Hein? Jonas, Miqueias, Naum. Quase no finalzinho da Bíblia. Jonas capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim: Então Jonas do ventre do peixe fez o quê? Orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele fez o quê? Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou, de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que relato, irmãos. Que relato. No fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, onde ninguém mais podia ouvir, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Isso nos mostra que em qualquer lugar que tivermos, ou qualquer lugar que tivermos, Deus nos ouve. Deus está atento às nossas orações, como diz
lá no Salmo. Então, quando nós passarmos por aflição, e muitas vezes a aflição aqui causada pelo nosso próprio pecado, Deus continua sendo capaz e suficiente para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. O pecado em suas diversas formas nos aflige. Quando não somos nós próprios os autores do pecado, alguém próximo a nós ou até mesmo distante potencializa o poder do pecado que nos causa sofrimento, nos causa aflição. O pecado ele toma forma nas nossas ou através das nossas vidas, através das nossas ações. No entanto, um segundo elemento desses salmos de súplica é o temor. Temor eu defino como reverência a Deus. Não é aquele medo que te causa espanto ou pavor. Isso é tremor. Mas o temor é uma reverência a Deus, um respeito por quem Deus é. E esse texto parece sugerir que Deus ele faça vista grossa aos pecados dos homens. Por sua vez, é exatamente o contrário, visto que para que seja ou para que haja perdão, deve haver culpa, transgressão. E esse perdão tem como propósito causar temor naqueles que se convertem e reconhecem sua condição diante de Deus. O versículo 4 e o verso 5, versículo 3 e o verso 4 diz o seguinte: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Parece que Deus ele não está observando isso. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O Salmo ele não está falando que Deus faz vista grossa, pelo contrário. Para que haja perdão, é necessário que haja reconhecimento de culpa. É necessário que haja uma transgressão. Observa comigo no Salmo 14, versos 1 a 3. Salmo 14, versos de 1 a 3. Todos acharam? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já que não há quem faça o bem. Do céu, olha só, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus olha dos céus para ver, ou para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda. Deus ele está vigilante, Deus ele está observando. Deus não somente escuta, Deus vê. Tem uma música, as crianças cantam: cuidado, boquinha o que fala, cuidado, olhinho o que vê. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho o que vê. Deus está observando. Deus está atento a todas as coisas. Vocês já ouviram essa expressão aqui, todos se extraviaram e juntamente se corromperam? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quem é aluno de Romanos aí, já ouviu essa expressão no capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Eu recomendo depois você observar esse texto, que você possa observar a pecaminosidade do homem. E como o homem, ele se afasta de Deus, ele não tem temor a Deus. E para que você faça uma súplica, para que você faça
uma oração sincera diante de Deus, você precisa temer a Deus. Precisa saber aonde você está pisando. Aonde estão pisando os seus pés. Continuando, temos um terceiro elemento de uma súplica, que é a esperança. Por esperança eu costumo explicar da seguinte maneira. É um conjunto de duas palavras. Expectativa e desejo. E aí eu explico para vocês dentro do texto o que é expectativa e desejo. Primeiramente, no versículo 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Ou seja, expectativa. Eu aguardo na sua, ou eu espero na sua palavra, baseado no que Deus diz. A minha alma anseia pelo Senhor, ou seja, desejo. A minha alma anseia por Deus, anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui, o contexto, ou na verdade, fica bem claro a expressão daquele vigia que está a noite toda esperando a sua rendição, para que alguém possa vir rendê-lo, para que ele possa ir para casa descansar, e outro tome o seu lugar para vigiar no lugar dele. Você encontra essas, ou especialmente no livro de Ezequiel, a partir do versículo 33, ali a expressão, ou na verdade a figura do atalaia, aquele que era responsável por avisar quando o inimigo estava vindo. O pastor parece que estava com o esboço na mão, né, pastor? Desde o começo o senhor começou a falar sobre aflição, começou a falar sobre a questão lá de Ezequiel, e parece que a gente tinha combinado o texto. Mas especialmente ele vai falar sobre isso. Esses textos, eles vão mostrar quão grande é a esperança que existe na vida de um cristão ou na vida de um servo de Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam ou que aguardam pela manhã. Lembra daquilo que eu falei quando eu não desejo Deus? Como lutar pela alegria? Como que eu posso desejar alguém ou por que muitas vezes eu não desejo? Porque isso não faz parte das minhas afeições, não faz parte daquilo que mais é precioso para mim. Não faz parte do meu dia a dia. Nós precisamos, irmãos, saber que todos os dias nós precisamos orar e ler a palavra de Deus. Não só nos momentos de dificuldade, não só nos momentos de grande tristeza. Embora Deus ele é misericordioso e nos atende até nesses momentos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, enquanto nós estivermos contentes, nós devemos estar sendo edificados, cantando louvores. Porém, se alguém está aflito, faça o quê? Ore. Nós devemos estar numa constância, uma vida constante buscando a Deus. E isso se dá quando nós estamos esperando na sua palavra. Isso se dá quando nós realmente ansiamos pelo Senhor, nós o desejamos. Nós queremos que Ele esteja conosco, ou nós queremos estar perto de Deus. E isso deve fazer com que as nossas vidas sejam voltadas para isso, que o foco das nossas vidas seja esse. Para que a gente possa então ter o prazer, o privilégio de desfrutar de Deus. Desfrutar da alegria que Deus nos dá.
desfrutar do desejo ou desfrutar do prazer que é estar com Deus. Nesse livro, John Piper, ele fala sobre aquela parábola do homem que ele tem um campo, ele encontra um campo ou uma pérola dentro de um campo, ele vai, vende tudo que ele tem e ele volta, compra aquele campo porque ele sabe do tesouro que está ali escondido. O que na sua vida hoje está impedindo você de fazer isso? O que na sua vida hoje está impedindo você de deixar tudo que você tem, ou tudo que na verdade te atrapalha de servir a Deus, e realmente fazendo isso para a glória dele? O que te impede? O que é mais precioso, o que é mais valioso para você do que o reino de Deus, do que a sua justiça? Que você procura todas as outras coisas e deixa o reino de Deus para depois. Isso deve ser algo que nós devemos observar. Porém, nós podemos ter esperança, que é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo o poder que em nós opera, como diz lá na sua palavra em Filipenses. Um outro elemento e um último elemento que nós podemos encontrar em uma oração ou em uma súplica, nós já vimos aflição, temor, esperança. O último elemento é fé nas promessas de Deus. O salmista aqui expressa sua confiança no Senhor e na sua misericórdia. Os versículos 7 e 8 dizem: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. E uma promessa: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Confiança em Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, como dizia em Hebreus capítulo 1, ou capítulo 11, verso 1. É Ele quem redime ou redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Iniquidade aqui é a mesma palavra que é usada lá em Isaías, capítulo 55. Desculpem, Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Iniquidade. Jesus. Aqui ele fala, é Ele, está falando de Deus, é Ele, o Senhor, que é misericordioso para com Israel. Um povo que muitas vezes teve altos e baixos em sua vida espiritual como nação, que precisou ser exilado, muitas vezes foi resgatado. Parece uma montanha russa, né? Se você vê o gráfico lá de Israel, é sempre assim, subindo e descendo, os altos e baixos. Parece que não tem ninguém aqui em Cubatão, né? Né, pastor? A gente vê um pessoal lá de Capim Grosso esses dias, aí a gente teve que explicar o que era isso daí. Aquele pessoal lá é fiel, sabe? Se eles de repente estiverem ouvindo aí. Os altos e baixos nas nossas vidas
certamente eles vão continuar existindo, porque nós somos inconstantes. A palavra de Deus, ela diz que nós somos inconstantes. Lá em Tiago vai ficar bem claro isso, meu xará. No entanto, uma coisa é constante em toda a história da humanidade, em toda a história da salvação. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É o agir de Deus. Nessa promessa para Israel, nós observamos que Deus é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É uma promessa que se estende a nós quando o seu filho, ou quando o Filho de Deus, ele vem ao mundo. Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim. Mateus 1, 21. Falando a respeito do nascimento de Jesus, o versículo 21 diz: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É em Jesus que nós temos a redenção. É em Jesus que nós temos a confiança, ou nós podemos ter a fé, basear a nossa fé na promessa de Deus cumprida em Cristo. É nessa promessa que nós devemos nos apegar. Quando nós estivermos aflitos, temerosos diante de Deus, muitas vezes a nossa esperança parece a única coisa que ainda resta. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus e da promessa de Deus em Cristo Jesus, que Ele vai perdoar e que Ele que nos redime dos nossos pecados. Gostaria de concluir esse salmo, ou na verdade essa mensagem, da seguinte maneira. Os elementos de uma súplica, ou os elementos de uma imprecação diante de Deus, de um pedido de favor diante de Deus, devem ser aflição, temor, esperança e fé nas promessas de Deus. Muito simples. Você vai olhar para o texto e você vai conseguir enxergar cada uma dessas divisões. E eu gostaria de terminar com duas frases para marcar o nosso coração. Deus ouvia o salmista, baseado em sua misericórdia. Deus ouvia o salmista, baseado em sua misericórdia. Deus ouve nossa súplica por socorro, porque Ele é misericordioso para conosco. Deus nos ouve. Deus ouve, Deus vê. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Quando você estiver se sentindo triste, se sentindo desanimado, muitas vezes desamparado, deprimido, lembre de Jesus, que Ele também passou por isso. Analisando a situação ali dentro do jardim, né, das oliveiras, Jesus ele tem um momento de grande tristeza, de profunda, vamos dizer assim, tristeza no seu coração. Eram os momentos que o antecediam para a cruz. E a gente chama de um estado depressivo. Não que ele sucumbiu a isso, pelo contrário. Ele enfrentou a cruz, ele foi adiante, ele fez a vontade de Deus. Ele pede a Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes nós vamos encarar situações que muitas vezes nós não vamos ter forças.
mas nós temos um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós. E vamos pedir a Ele que possa, mais uma vez, falar aos nossos corações. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra. Te damos graças, ó Deus, por esses salmos que expressam a alma daquele que o compôs. Muitas vezes é como nós nos sentimos, mas muitas vezes nós não somos tão bons em expressar aquilo que nós estamos passando dentro do nosso coração. E a Tua palavra, ela nos revela o quão misericordioso o Senhor é. O quão bondoso o Senhor é para conosco. E a Tua fidelidade não tem fim, a Tua misericórdia é ilimitada. Nós te pedimos que o Senhor continue a agir nos nossos corações, nos confortando, nos fortalecendo, nos dando, ó Deus, vigor, fé nas promessas do Senhor, esperança nos dias difíceis, temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, ó Deus, e saber que podemos, ó Deus, viver nesse mundo, porque o Senhor mesmo diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos. Amém.